Você já deve ter visto alguma dessas imagens circulando pela internet nas últimas semanas, e eu gostaria de discutir sobre o fato de que o problema do uso da inteligência artificial generativa não é a tecnologia nem a técnica, mas um problema um pouco mais profundo e até político. Na última semana, tem circulado uma série de imagens geradas por inteligência artificial a partir da nova versão do ChatGPT, usando a estética do estúdio Ghibli. E isso tem dado continuidade a um debate acerca do uso da IA para gerar arte, né, para gerar imagens. E eu queria debater algumas questões que foram trazidas nesse sentido para tentar entender melhor qual exatamente é o problema com a IA generativa. Sou o Hiro, artista, pesquisador e professor de desenho. Se essa é a sua primeira vez no canal, já deixa um like e se inscreve. O que mais tem incomodado, né, as pessoas, e é a primeira coisa que eu já gostaria de eliminar desse debate, é a questão técnica da IA. Porque desde o surgimento do Midjourney e outras ferramentas lá atrás, né, tem se falado muito sobre como a arte de IA é esteticamente ruim. Que há problemas técnicos, como a dificuldade de gerar mãos, né, por exemplo. Acho que você se lembra daquelas imagens em que a gente tinha mãos com 6, 7 dedos, e qualquer pessoa com um olhar minimamente atento conseguia identificar que era uma arte de IA a partir disso. Mas o debate, ele não pode ficar nesse âmbito, e eu acho que ao longo do último ano todo mundo tem percebido isso, né? Que a IA tem avançado a passos largos nesse quesito, gerando imagens cada vez melhores do ponto de vista técnico mesmo. Ou seja, não dá pra continuar rebaixando o discurso e o debate com a questão técnica, porque isso aí já tá avançando mais e mais. E mesmo se fosse pra ficar nesse debate, a gente teria também que debater o que é exatamente arte, né? Porque ser bom tecnicamente, dominar os fundamentos simplesmente, faz com que qualquer imagem que a gente produza seja arte? Eu acredito que não, porque a representação por si própria não configura necessariamente uma manifestação artística. Então, entra aí também a questão da subjetividade, entra a questão da expressão artística individual, que parte das experiências da vida do artista e dos acúmulos intelectuais, estéticos, que ela teve ao longo da sua vida. Então ficar nesse lugar é um pouco perigoso, porque eu acho que nesse sentido a disputa tem um certo prazo de validade. Tecnicamente falando, a IA vai sim alcançar mais cedo ou mais tarde um nível técnico profissional do que se tem feito hoje com a produção de imagens na indústria do entretenimento, principalmente. E eu falo disso, da indústria do entretenimento, porque é desse lugar de produção de imagens e da estética que é produzida por esse mercado que essas imagens têm replicado o estilo. Não só, mas principalmente. Um bom exemplo disso foi a trend das IAs replicando o estilo da animação da Pixar, por exemplo, né, que é uma gigante da indústria de animação. E nesse sentido, e aí pode ser um pouco polêmico, né, mas o que a IA tem conseguido fazer no âmbito técnico hoje não é uma novidade necessariamente trazida pelo desenvolvimento da IA, mas uma consequência mesmo do crescimento desenfreado de grandes monopólios da indústria do entretenimento, das grandes empresas que controlam essas tecnologias. E o que eu quero dizer com isso, né? Que aos longos das últimas décadas, principalmente com o surgimento da possibilidade de se fazer arte digital, né? Com o surgimento das mesas digitalizadoras, softwares de edição de imagem cada vez mais práticos e acessíveis, a gente tem algumas empresas, seja no cinema e na animação, mas principalmente também no videogame, dominando e ditando como esses produtos vão ser produzidos do ponto de vista estético. E a gente tem, por exemplo, a Pixar, que tem uma estética própria da forma como se produz os personagens, os cenários, as ilustrações. E a gente tem em torno disso uma série de empresas replicando esse modelo, porque é um modelo de sucesso, com um monte de coisas semelhantes, né? E, consequentemente, um monte de estudantes querendo aprender a produzir exatamente esse tipo de imagem para poder se inserir no mercado de trabalho. E esse é só um exemplo, mas a gente poderia pensar em vários. Tem League of Legends, tem Pokémon, tem Warcraft. É um processo de homogeneização do estilo e da estética que vem sendo ditada por grandes conglomerados. E isso não é culpa de artistas e de estudantes de artes, obviamente, né? Mas é importante salientar. Na lógica do mundo em que a gente vive hoje, a gente quer conseguir e poder trabalhar. Então é totalmente esperado que a gente procure se aproximar de estilos que já são tendências bem estabelecidas e incorporadas no mercado para também tentar obter ali o seu espaço. Mas vocês percebem que o lance da IA esbarra em outros âmbitos que são muito importantes para a gente debater até de forma interdisciplinar? A IA generativa nunca vai ser só uma questão da técnica, da tecnologia e do desenvolvimento. Tem a ver com empresas que controlam essas ferramentas, tem a ver com o sistema econômico em que a gente vive e a forma como se dão as formas de trabalho. Tem a ver também com a educação, porque se reproduz cada vez mais no ensino a fazer arte de forma a se adequar a essas estéticas ditadas pela indústria. Então esse debate não pode ser reduzido a uma questão de técnica, uma questão de gosto. Se é bonito, se é feio, isso não importa, apesar de ser sim horroroso, né? Porque a gente já enfrenta esse processo de homogeneização estética há pelo menos uma década. A gente precisa sempre ir um pouco além nesse debate. Porque a questão do avanço das tecnologias de inteligência artificial diz respeito principalmente às condições de trabalho e ao modelo de sociedade que a gente tem construído para o presente e para o futuro.
As ferramentas, a tecnologia, não é uma coisa que se desenvolve naturalmente, né? Tem empresas por trás disso, por trás dessas tecnologias, e há interesses por trás também. E isso tem sim o intuito de reconfigurar as nossas estruturas econômicas, as nossas estruturas sociais, né, e inclusive simbólicas, da forma como a gente enxerga e aceita essas imagens. Então não se trata de se colocar a favor ou contra essas tecnologias, né, mas pensar a quais interesses elas servem, como tem sido orientada a sua forma de existir e o que isso tudo produz. Por que existe um interesse tão grande em desenvolver tecnologias que produzem imagens? Será que isso não tem a ver com o fato de que a produção de imagens, ao mesmo tempo que é uma parte indispensável do processo produtivo, custa dinheiro para essas empresas e encontrar uma forma de automatizar e diminuir os custos em relação a esse processo é muito mais interessante para essas pessoas? Não importando, né, se essas imagens vão ser tão boas quanto as imagens produzidas por seres humanos, desde que possa continuar gerando lucro? A gente poderia e pode sim pensar e debater sobre a IA como uma ferramenta que expande o acesso, que nos ajuda a poupar tempo e esforço, né? Mas hoje, na prática, na realidade material em que a gente vive, a IA está no âmbito da exploração do trabalho, do uso indiscriminado de imagens produzidas por outras pessoas sem obter os direitos autorais. Está na precarização do trabalho artístico, do trabalho intelectual mesmo, inclusive se a gente expandir a questão também para a geração de textos, né? Também no âmbito educacional, o que a gente consegue ver hoje com materiais didáticos gerados em IA, por exemplo, e plataformas que utilizam a inteligência artificial que não tem nenhuma comprovação pedagógica operando em escolas públicas. E na ponta disso tudo, as classes dirigentes do nosso país embolsando muito dinheiro com essa situação toda, que não só vai, como já está tendo consequências drásticas, inclusive até do ponto de vista ecológico. O próprio CEO da OpenAI, que é a empresa por trás do ChatGPT, postou na internet que o excesso de geração de imagens com o estilo do Estúdio Ghibli está derretendo as máquinas. Então há um custo e um impacto ambiental gigantesco no uso dessa ferramenta, que aí da sua casa, né, digitando prompt, parece que não é nada demais, né? Mas há consequências na poluição atmosférica, na emissão de gás carbono e também no consumo enorme de água. Há estudos que mostram, por exemplo, que nas torres de resfriamento usadas para evitar o superaquecimento desses computadores, que por sua vez é consequência do consumo exagerado de energia, né, se gasta cerca de 1 a 5 milhões de litros de água por dia. E finalmente, né, voltando para um aspecto mais social da coisa, do ponto de vista da forma como a gente enxerga as imagens, a gente tem políticos, tem ministros de Estado, perfis oficiais de exércitos compartilhando esse tipo de imagem, e aí a gente precisa pensar, que tipo de sociedade a gente está construindo a partir disso? Sociedade é essa em que as pessoas olham para essas imagens geradas pelo computador, completamente vazias de sentido, e acham aquilo agradável esteticamente. As pessoas gostam, as pessoas acham bonito. E as pessoas têm sido educadas esteticamente a partir desse tipo de aberração. Quanto tempo falta para que isso não passe a ser simplesmente aceito em todas as manifestações artísticas que a gente tem acesso hoje, né? Na televisão, no museu, no cinema. Junto a essas imagens que têm circulado, muita gente, por outro lado, tem compartilhado muito algumas falas que o próprio Hayao Miyazaki, né, que é o diretor de boa parte das obras de sucesso do Estúdio Ghibli, teve sobre o uso da IA. E embora eu concorde com absolutamente tudo que ele diz, é sempre importante tomar um pouco de cuidado com o discurso um pouco pessimista que o diretor costuma adotar, né? De dizer que é o fim dos tempos, que o mundo tá acabando. Claro que não é isso que ele quer dizer, simplesmente, mas através de memes, né, esse discurso acaba ficando muito reduzido e tirado de contexto, que acaba gerando um sentimento de derrotismo entre as pessoas que são contra o uso dessa ferramenta. Porque a gente tem sim formas de promover um enfrentamento à forma como essas tecnologias estão sendo utilizadas. E esse enfrentamento não é só no âmbito individual, brigando com seu colega de trabalho por ele ter gerado uma selfie no estilo do Estúdio Ghibli. É se coletivizando, é brigando pela regulamentação dessas ferramentas, pelo uso ético, é reconhecendo que esse não é um problema que afeta somente artistas enquanto categoria, mas um problema muito mais amplo que requer uma mobilização conjunta e um debate interdisciplinar em torno do tema. A disputa em torno da inteligência artificial é política. Enfim, se você gostou do vídeo, já se inscreve no canal, deixa um like, deixa uma curtida, né, e também um comentário. Vou deixar a fonte de todas as informações que eu trouxe aqui na descrição do vídeo também. Um abraço e até a próxima.